Hoje vivemos em um mundo atualizado, tanto na tecnologia quanto no mercado de trabalho. Com o passar do tempo, os postos de trabalho foram evoluindo graças ao nosso novo mundo tecnológico. Embora muitas pessoas digam que a tecnologia destruiu muitos empregos, para falar bem a verdade, ela gerou mais do que destruiu. A tecnologia também auxilia produções mais arcaicas. O trigo é um exemplo. Antes, quando se plantava o trigo, na época da colheita, tudo era feito à mão. E isso tomava muito tempo do produtor. E ele não tinha a possibilidade de maximizar toda a sua plantação, pois nem sempre ele conseguia colher no tempo certo, tudo, se plantasse demais. Agora, com a introdução da tecnologia, nós temos maquinários que fazem colheitas enormes em questões de dias, coisas que antes poderiam levar semanas ou até meses. Agora, nesse novo mundo tecnológico que nós temos, gerar emprego fica mais fácil. Podemos criar empresas em questões de dias, semanas, meses, coisas que antes não era possível se fazer. Talvez pela questão de um monopólio ou talvez pela questão burocrática demais. Podemos ver isso com relação a outros países. Sabemos que no nosso caso do Brasil, nós temos nossas dificuldades. Bem, podemos ver isso nos outros países então. Então, estabelecendo algumas relações entre países desenvolvidos tecnologicamente e o Brasil. Então, começando pelos Estados Unidos, atualmente eles possuem uma taxa de desempregados de 3,6%, enquanto isso na Alemanha a gente tem 3,2%, e no Japão a gente tem 2,5%. Enquanto isso no Brasil a gente consegue observar uma taxa de desemprego de mais ou menos 12%, com essa margem podendo chegar a 20%. Aí com relação a isso a gente consegue estabelecer alguns parâmetros do porquê economias emergentes, como é o caso do Brasil, serem menos desenvolvidas tecnologicamente e por outros motivos. Para se estabelecer um negócio, desde a criação, desde a ideia até a formalização do negócio com o governo e o pagamento de tributos, varia entre 3 a 6 meses, enquanto isso em outros lugares do mundo você consegue estabelecer negócios em um mês. Em outros países como a Nova Zelândia você consegue em uma semana, e em outros países ainda com maior liberdade econômica é possível que você estabeleça negócios em um dia. Ideias ou empreendimentos que poderiam ser criados em muito menos tempo, gerando mais empregos, renda e mais capital e mais investimento, eles são atrasados ou postergados ou muitas vezes destruídos porque você tem empreendedores dispostos a criar novos empreendimentos buscando soluções para problemas que a população tem, mas enquanto isso você tem o governo estabelecendo altas cargas tributárias e uma legislação com tributos extremamente complexa que demanda muito tempo. Isso atrasa negócios e atrasa o Brasil. Isso faz com que o Brasil fique atrás dos países desenvolvidos. Você consegue perceber também que o Brasil é um país muito instável. Você nunca sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer depois da próxima eleição, porque a mentalidade que se tem aqui no Brasil não é uma mentalidade de longo prazo. Você não tem um plano pré-definido que é seguido por presidentes subsequentes. Você tem planos curtos de curta duração de 4 anos que não necessariamente tem relação. No caso do Brasil, quase nunca possuem relação. Muitas vezes os planos econômicos de um governo interferindo ou até anulando os planos econômicos de outro governo. Isso faz com que o Brasil não consiga estabelecer um caminho ou uma trajetória para que ele possa prosperar tanto quanto os desenvolvidos. Agora nós podemos perceber as variáveis que às vezes impedem que o nosso Brasil se aproveite da tecnologia e do novo mundo da maneira correta. Nós acabamos tornando o empecilho a pessoa querer empreender, inovar, criar um novo mundo, criar possibilidades de emprego, e faz com que ela perca seu sonho e jogue ele fora. Tem muitas pessoas que acham que a nova tecnologia não emprega ninguém, e isso é mentira, e está acabando com o emprego e logo todos vão ser desempregados e perderemos os empregos para a inteligência artificial. Mas não é bem assim que a coisa funciona.
Nos últimos anos surgiram 5 grandes startups: a Uber, a 99, o iFood, o Airbnb e a Rappi, que facilitaram a ideia de ser seu próprio chefe, em que você trabalha por conta pagando uma taxa pelo uso do mercado gerado pelo aplicativo, e em que todos os outros custos e riscos nesses serviços são bancados pelos próprios trabalhadores. Juntos, os 5 apps juntam hoje quase 4 milhões de pessoas trabalhando com eles. Essa grande revolução no mercado de trabalho está sendo chamada de uberização. Agora, com o surgimento dessas novas empresas, muitos mais empregos foram gerados. Pessoas que antes não tinham renda, agora possuem uma, simplesmente com um aplicativo de carona ou entrega de comida. A tecnologia vai e sempre irá evoluir. E quando ela evolui, ela sempre trará novos postos de trabalho. Ela pode até destruir alguns, mas irá criar outros novos. Agora, no nosso mundo atual, nesse exato momento, nunca esteve tão fácil inovar, criar novas tecnologias, gerar riqueza e gerar empregos. Muitas pessoas temem a tecnologia, mas elas temem de uma maneira racional. Eu vou usar agora um trecho de um podcast de um economista, Ricardo Amorim, falando sobre a inovação tecnológica. Isso que você está falando é a história da inovação e do capitalismo. Quando surgiu o automóvel, as pessoas falaram: meu Deus, vai acabar com o emprego. Porque o cara que fazia a carruagem, o cara que era o motorista de carruagem, o cara que cuidava do cocô do cavalo, todos esses caras ficaram sem emprego. E falaram: agora já era. E o que acabou acontecendo foi que sim, foram destruídos centenas de milhares de empregos. Só foram criados 10 vezes mais empregos na indústria automotiva. No final, podemos perceber que, embora alguns empregos sejam destruídos com o passar do tempo por causa da tecnologia, outros vão ser consequentemente criados. A tecnologia não é algo para se temer, para falar que agora, com a evolução tecnológica, os empregos vão começar a desaparecer. Não, pelo contrário. Empregos novos vão começar a surgir. Agora a questão é de nos adaptarmos.